sou o pastor Adejarman Ramos. Hoje nós estamos iniciando mais um novo trimestre de estudo das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós vamos estudar nesse trimestre, quarto trimestre de 2020, sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esse é o tema do nosso trimestre, último trimestre deste ano de 2020. Você possa se inscrever, se você não se inscreveu ainda, deixe o seu comentário, o seu like, nos ajude a chegar mais longe, levando a palavra de Deus. Bem, o tema é palpitante, o tema é relevante. Nós vamos estudar o livro de Jó, um livro do Antigo Testamento, um dos livros poéticos do Antigo Testamento. A lição de número 1, nós vamos abordar algumas questões introdutórias acerca do livro de Jó. Inclusive, o tema da lição 1 é o livro de Jó. É, portanto, uma lição introdutória. A lição 1 é baseada em vários textos, a leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 3,16, Ezequiel 14, 19 a 20 e Tiago 5 e o versículo 11. O objetivo geral desta lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Os objetivos específicos são mostrar que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Também especificar o gênero literário e de que forma esse gênero literário ajuda na compreensão do livro de Jó. E terceiro, identificar o propósito e a mensagem do livro. Então, você, professor de escola dominical, atente para os objetivos específicos desta lição. Mostrar as evidências internas, trabalhar a questão do gênero literário e também identificar o propósito, qual o propósito do livro de Jó e também qual a mensagem do livro de Jó. Bem, o livro de Jó é um dos mais belos livros que nós temos nas Escrituras, né? Especialmente no Antigo Testamento. Nós podemos dizer que o livro de Jó tem acalentado milhões de pessoas ao longo dos séculos e também ao redor do mundo acerca do sofrimento, né? É um livro que muitas pessoas têm se debruçado para buscar respostas, para se deleitar também na teologia do livro de Jó. É um livro, portanto, singular das Escrituras. Como a lição é uma lição introdutória, nós vamos então verificar aí na primeira parte do comentário a autoria, local e data do livro de Jó. Primeiro, a questão relacionada ao autor do livro de Jó. Quem é o autor do livro de Jó? Nós não sabemos, na realidade, quem é o autor do livro de Jó. O autor do livro de Jó, ele é desconhecido, né? Sabemos apenas, pelas inferências que nós fazemos então no livro, que o autor do livro de Jó era um homem instruído. Ele tinha um conhecimento muito vasto. Você pode observar pela escrita do livro, pela redação do livro, ele tinha muito conhecimento sobre as coisas dos céus e as coisas da terra. Essas referências, por exemplo, de Jó 22, 12, 38, 32 a 33, mostram conhecimento do céu. Mas ele tinha também conhecimento da terra. Jó 26, 7 a 8, Jó 28, 9 a 11, Jó 37, 11 e 16. Ele tinha conhecimento também sobre nações estrangeiras, Jó 28, 16 e 19, sobre diversos produtos, Jó 6, 19, sobre profissões, Jó 7, 6, 9, 26, 18, 8 a 10, 28, 1 a 11. Ele tinha conhecimento sobre plantas, Jó 14, 7 a 9, sobre animais, Jó 4, 10 a 11, 38, 39, capítulo 40 também, versículo 31 a 34. Ele era, portanto, um homem sábio, né? Ele era típico de um homem sábio do mundo oriental e expressava, então, a sabedoria tradicional. Ele era uma pessoa também que tinha sensibilidade espiritual e ele era um israelita. A gente pode observar que ele era um israelita pelo uso do nome que ele utiliza ao longo do livro. Ele usa o nome pactual de Deus, que é Yahvé. Yahvé era o nome pactual de Deus que foi revelado a Moisés, e ele usa muito,
o nome Yahvé, que é traduzido nas versões modernas por Senhor, especialmente na Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, a utilização do nome Yahvé demonstra, portanto, que ele era um israelita, porque ele utiliza o nome pactual. Então, embora nós não saibamos de fato quem é o autor do livro de Jó, existem várias conjecturas, quem seria o autor do livro de Jó. Alguns, por exemplo, acham que poderia ter sido Moisés, outros acham que poderia ter sido Eliú, outros acham que poderia ter sido, quem sabe, um sábio da antiguidade, Outros chegam a dizer que ele foi escrito por Salomão. Nós não sabemos então quem de fato escreveu o livro de Jó. Outros acham que o livro de Jó foi escrito por ele mesmo, Ele seria o autor do livro que leva o seu nome. Então, em relação à questão da autoria, existem muitas conjecturas de quem seria, portanto, o autor do livro de Jó. Bem, em relação à questão da historicidade de Jó, no ponto 2 da revista, o autor comenta sobre a pessoa histórica de Jó. Jó não foi uma personagem lendária que viveu num mundo fictício da terra do nunca. Jó era uma personagem histórica. Nós observamos a referência histórica dele fora do livro de Jó. O Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 14:14, ele relaciona Jó junto com grandes vultos do Antigo Testamento, como Noé e Daniel. Ele cita Noé e Daniel, que foram grandes vultos do Antigo Testamento, e coloca Jó juntamente com eles, Então, esse texto de Ezequiel 14:14 mostra que Ezequiel então cria que Jó era uma personagem real. No Novo Testamento nós temos também uma referência histórica a Jó. Está em Tiago 5:11. E Jó, lá em Tiago 5:11, ele é apresentado como um exemplo destacado de perseverança, de paciência. Então, uma personagem histórica. Em relação à questão do local da terra de Jó, a terra de Jó, o texto diz que ele era da terra de Uz. Não confundir Uz com Ur. Algumas pessoas às vezes confundem, Ur era a terra de Abraão, ficava na Mesopotâmia, mas Uz era a terra de Jó, ficava ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia. Se estendia a uma região, indo até a Babilônia. Essa era a terra de Jó. Bem, em relação à questão agora da época de Jó, é praticamente consenso entre os estudiosos que a época dos acontecimentos do livro de Jó, ela remonta ao período patriarcal. Por período patriarcal, nós estamos nos referindo ao período de Abraão, Isaac e Jacó. Quais são os elementos que indicam que os acontecimentos do livro de Jó são do período patriarcal? Primeiro é que o sacerdócio ainda não existia, o sacerdócio como instituição, porque Jó era o sacerdote de sua própria casa. O texto diz em Jó 1:5 que ele levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Isso mostra então que ele era o sacerdote da família. Isso mostra então que ele viveu num período pré-sacerdotal. Já que o sacerdócio então é institucionalizado no livro do Êxodo, então ele viveu num período então patriarcal. Esse seria um indício. O outro indício é que o texto nos mostra que a riqueza naquela época era medida em quantidade de animais, A quantidade de animais mostra então que indica a riqueza de uma pessoa. O texto, quando vai falar que Jó era rico, mostra então que ele tinha tantos animais, ovelhas, enfim, Isso mostra então que era um período patriarcal. Outro elemento que indica também a antiguidade do livro, o período patriarcal, é que as filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos, Jó 42:15. Isso não era permitido na lei mosaica, está em Números 27:8. É outro indício do período patriarcal. Outro indício do que o livro é do período patriarcal
é a palavra hebraica kezitá, que significa peça de dinheiro, lá em Jó 42, o versículo 11. Essa palavra, ou esse termo, só aparece em 2 ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33, 19 e outra em Josué 24, 32. Então, a utilização desse termo em hebraico mostra então que remonta ao período patriarcal. Portanto, esses elementos que nós acabamos de citar mostram então a antiguidade do livro de Jó e mostram que ele é do período patriarcal. Quando nós falamos período patriarcal, nós estamos nos referindo ao período em que as famílias eram dirigidas por chefes, as famílias eram numerosas e dirigidas por chefes que eram chamados patriarcal ou patriarca, né? Diferentemente das nossas famílias modernas, que é a família nuclear. A família moderna é a família nuclear, constituída de pai, mãe e filhos. Nos tempos antigos, a família era patriarcal, ou seja, quando o filho, por exemplo, casava, ele não saía de casa, ele trazia a esposa para dentro de casa e ali gerava filhos, de forma que a família então ficava numerosa. O homem mais velho, o chefe dessa família, era chamado de patriarca. Jó era, portanto, um patriarca e ele viveu no período patriarcal. Bem, vamos observar agora a questão a estrutura do livro de Jó, né? O livro de Jó, ele tem uma estrutura de prosa e de poesia. Você pode observar isso no livro, né? Ele começa com a parte de prosa, é a parte narrativa, e depois ele prossegue com poesia, né? Essa é a estrutura literária do livro de Jó. Inclusive, você pode observar que o livro tem o prólogo, aquele momento inicial do livro, tem o diálogo e tem monólogos, né? O diálogo ocupa uma grande parte do livro. Jó discute com seus amigos acerca do problema do sofrimento. Jó fala, os seus amigos argumentam, ele contra-argumenta, e grande parte do livro de Jó é relacionado aos diálogos. São uma série de 3 diálogos, Jó discutindo com seus amigos acerca da temática teológica do sofrimento. Mas nós temos também alguns momentos monólogos, o monólogo de Eliú, né? E também temos o monólogo de Deus, que de forma indutiva, Deus falando, Deus leva Jó a compreender a razão então do seu sofrimento. E o livro termina com um epílogo, com um desfecho, né? Que mostra como terminou a narrativa, enfim, inclusive contrastando com o início do livro, né? O epílogo, ele contrasta com o prólogo. No prólogo nós vemos então as dificuldades que Jó enfrenta, o sofrimento, as reveses, as adversidades, e quando chega no epílogo nós vemos Deus então mudando completamente a vida de Jó. Então o epílogo, ele contrasta com o livro, com o prólogo, com o início do livro. Outra coisa que podemos observar em relação ao aspecto estatístico do livro, né? O livro de Jó é o 18º livro da Bíblia, tem 42 capítulos, tem 1070 versículos, tem mais de 10.000 palavras, tem 1066 versículos que estão históricos e tem um de profecia, já cumprida, e 3 de profecias por se cumprirem. O livro tem 329 perguntas, 13 mandamentos, nenhuma promessa explícita, né? 4 predições e 10 mensagens de Deus. Esse é um pouquinho da estatística do livro. Em relação à questão ainda dentro desse aspecto estrutural do livro, o livro também contém muitas figuras de linguagem. O livro é riquíssimo em figuras de linguagem, já que ele é um livro poético, né? Ele faz parte da literatura poética. Um dos recursos que os escritores bíblicos utilizavam, o recurso estilístico, né, para tornar o texto belo, é o que se chama de recurso estilístico. O autor utiliza esses recursos estilísticos. Esses recursos, ele tem o objetivo de dar mais expressividade e vivacidade ao texto. É como se o texto ficasse mais colorido, né? Então, um texto que não tem esses recursos é um texto em preto e branco.
Um texto que tem metáforas, que tem recursos estilísticos, ele tem mais expressividade, seria, portanto, um texto colorido. Então nós temos figuras aí, principalmente metáforas, é muito rico no texto, né? Ele usa, por exemplo, a questão do vento, da nuvem, da sombra, corrida, uma flor, para mostrar que a vida humana é breve. Ele usa metáforas, por exemplo, ele diz que a vida é um vento, é uma nuvem, é uma sombra, é uma corrida, é uma águia, é uma flor. Isso mostra o quê? Isso mostra, então, metáforas para mostrar a brevidade da vida humana. Isso acontece ao longo do livro, né? Demonstrando assim, então, que o autor ele tinha uma certa habilidade com a escrita. E podemos observar também a beleza, então, do livro de Jó, a excelência literária, né, do livro de Jó. Alguns autores chegaram a qualificar o livro de Jó e relacionar como os grandes vultos literários da antiguidade. Por exemplo, Homero, Virgílio, Camões e grandes escritores. Alguns chegaram a relacioná-lo com Shakespeare. Seria um Shakespeare da antiguidade. Tamanha foi a habilidade literária, né, desse escritor do livro de Jó. Você imagine o escritor vivendo naquele período patriarcal, as limitações que se tinha para escrever um livro, nós não se tinha os recursos que se tem hoje, né, da tecnologia, e ele se esmerou tanto para escrever uma obra de tanta qualidade, tamanha qualidade literária, que foi o livro de Jó. Então, a beleza literária do livro de Jó. Então, o professor da escola dominical explore um pouquinho essa questão da estrutura literária do livro de Jó. Isso ajuda bastante na compreensão do livro, né? Às vezes os irmãos vão para o texto apenas verificando o aspecto espiritual, a temática do livro, o sofrimento, e não desfrutam da beleza literária. A Bíblia também é literatura. Em terceiro lugar, o comentarista ele aborda agora sobre a mensagem do livro de Jó. Então nós já vimos o autor do livro de Jó, nós já vimos também o local, né, a época em que ele escreveu, o aspecto literário. Agora vamos observar a questão da temática do livro de Jó. Qual é o assunto do livro de Jó, né? O livro de Jó, ele responde a uma das perguntas mais inquietantes da raça humana, que é por que o justo sofre? A temática do livro de Jó, ela está relacionada ao sofrimento. O sofrimento sempre foi uma problemática que foi pensada desde a antiguidade. A filosofia, por exemplo, os filósofos, eles pensaram acerca do sofrimento. As mais famosas escolas de filosofia do mundo antigo, elas debateram acerca do sofrimento, o estoicismo, o epicurismo, enfim, também o existencialismo, né? Demonstraram as suas preocupações filosóficas acerca do sofrimento. Por que é que o homem sofre? O que é o sofrimento? Alguns chegaram a negar que o sofrimento existe, que o sofrimento é apenas, na realidade, irreal. Enfim, foram muitas as discussões filosóficas, né? Uma pessoa chegou a dizer que a vida humana pode ser dividida em 3 partes: nascemos, sofremos, morremos. Entre o nascer e o morrer estaria então o sofrimento, né? Mas a Bíblia também ela teologiza acerca do sofrimento. Enquanto a filosofia filosofa acerca do sofrimento, a Bíblia teologiza acerca do sofrimento. O que é então o sofrimento segundo a Bíblia? Uma das questões que nós temos dificuldade não é tanto em relação ao sofrimento, mas é o sofrimento do justo. Uma das perguntas que mais nos inquieta é por que o justo sofre? Que o ímpio sofre, nós sabemos, o ímpio sofre aqui e sofre na eternidade, por várias razões, por vários motivos. Mas e o sofrimento do justo? Por que é que o justo sofre? Inclusive dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, especialmente o contexto religioso, é que o justo não pode sofrer, que o sofrimento não vem de Deus, você não nasceu para sofrer, pare de sofrer, a placa de propaganda das igrejas, e a pessoa vai para a igreja e depois continua sofrendo. Aí pode até dizer, foi enganado, Ou seja, o que a Bíblia então de fato diz acerca do sofrimento? Nós temos que ver o que a Bíblia diz como um todo, tanto no Antigo e no Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento mais revelações bíblicas acerca do sofrimento, como as cartas de Pedro, por exemplo,
a Epístola de Pedro, a Epístola de Tiago, elas foram escritas dentro de um contexto de sofrimento, de perseguições do Império Romano. O Apocalipse também. Mas no nosso caso, nós estamos tratando especificamente do livro de Jó. Então, o livro de Jó ele responde a pergunta: por que o justo sofre? Primeiramente, ele mostra o sofrimento de Jó, ele mostra que o sofrimento de Jó tinha um propósito, ele apresenta as falas e as visões que os amigos de Jó tinham acerca do sofrimento. Inclusive, nós vamos estudar ao longo do trimestre o que é que os amigos de Jó falaram acerca do sofrimento. E lá no final, nós vamos ver a fala de Deus, né? E a fala de Deus, que vem através de perguntas, revela então o propósito do sofrimento na vida do justo. Bem, outra questão que o livro de Jó também aborda, além do sofrimento, existe bondade desinteressada? As pessoas sempre entendem que a prática religiosa é uma barganha, né? As pessoas dão algo para Deus lhe dar algo. As pessoas acham que, e esse era o pensamento do livro de Jó, que a fidelidade de Jó era uma atitude de barganha. Ele era fiel porque ele tinha os favores de Deus. Então Deus tirou tudo para mostrar que a fidelidade de Jó não estava condicionada ao elemento barganha, ao fato dele ter algo. Era um homem que manteve-se fiel, não obstante os infortúnios, as tragédias, as calamidades que sobrevieram à vida de Jó. A espiritualidade de Jó não era uma espiritualidade que estava condicionada apenas aos momentos bons, mas a espiritualidade dele estava fundamentada numa crença em Deus acima de tudo e que suportava inclusive as adversidades. E em terceiro lugar, o livro também aborda e responde a pergunta: pode um homem compreender Deus? Jó não compreendeu Deus, e nós não podemos compreender Deus na sua essência. É isso que Deus mostra lá no finalzinho do livro, quando Deus vai falar. Quando Deus fala, Deus então mostra que o homem não pode compreendê-lo na sua essência. Mas o fato de nós não podermos compreender Deus na sua essência não quer dizer que nós não podemos nos relacionar com Ele. Ele, claro, que é um ser transcendente, muito mais elevado do que nós. Então nós, humanos, mortais, limitados, não temos condições de compreender Deus na sua essência, porque Ele é um ser muito transcendente, acima da nossa esfera humana. Mas dentro daquilo que Ele revelou nas Escrituras, nós podemos então conhecer. O livro de Jó, então, ele traz uma grande contribuição para a Bíblia como um todo, é o que nós chamamos de teologia bíblica. O livro de Jó, ele presta uma contribuição enorme para a teologia bíblica sobre essas questões relacionadas à soberania de Deus, à justiça de Deus, à retidão, ao caráter. Esses são alguns dos temas principais, né, que são abordados inclusive no livro de Jó: o caráter, a questão do testemunho, da retidão, da justiça, do sofrimento. Ele destaca aspectos relacionados à soberania de Deus, mostra Deus como um ser soberano sobre todas as coisas. Então este a mensagem, os propósitos do livro de Jó. Bem, então esses são os elementos principais, né, que foi destacado aí na revista acerca do livro de Jó. São elementos então introdutórios. Então, caro professor, que você possa nessa lição, é interessante você atentar que essa lição ela é introdutória, não está abordando aí, claro que alguns alunos vão querer adiantar e fazer perguntas, enfim, que você possa focar bem que essa lição de número 1 ela é introdutória. É destacar os aspectos: quem é o autor, onde escreveu, quando escreveu, qual a temática, a estrutura literária do livro. As questões relacionadas ao conteúdo do livro vão ser abordadas nas lições que vão vir, as lições posteriores. Essa lição ela é uma lição introdutória. Então, destaque bem esses elementos, porque esses elementos introdutórios ajudam muito na compreensão do livro, né? Então, que você possa focar exatamente nesses aspectos introdutórios, então, do livro. Se possível, também apresentar um esboço do livro, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem um esboço que você pode apresentar. Muitos irmãos devem ter a Bíblia de Estudo Pentecostal,
e ela apresenta o esboço. É interessante também o aluno, né, se possível, usar algum recurso visual para que ele possa ver o esboço, porque o esboço também dá uma visão geral acerca do livro, né? O prólogo, os diálogos, os discursos, o desfecho, o epílogo do livro, isso ajuda muito na compreensão, na desenvoltura e no caminhar, então, do livro em si. Então, que Deus, portanto, nos abençoe. Essa, portanto, é a nossa lição de número 1, que você incentive os alunos, verifique aqueles que não estão frequentando, possa divulgar, né, o estudo nos cultos, aproveitar os cultos que tem mais pessoas, divulgue, mande, grave pequenos vídeos convidando os alunos, citando inclusive o nome deles, nominalmente, né, citando nominalmente. Isso é uma forma de personalizar o convite e trazê-los para a escola dominical. Foque nesse vídeo, inclusive, um pouquinho sobre os temáticos que vão ser abordados para incentivá-los a participar deste assunto tão palpitante desse trimestre. Portanto, caro professor, caro aluno, que Deus o abençoe, que possamos renovar nosso ânimo para o novo trimestre da escola dominical, regando sempre com oração, mesmo que você se prepare, enfim, mas que você possa orar buscando a direção de Deus para você transmitir, né, este ensino tão precioso acerca do livro de Jó. Que Deus, portanto, o abençoe e até a nossa próxima lição.